Fala galera, beleza? Gente, hoje eu vim falar um assunto sério com vocês sobre a atualização do computador que tem o Windows 10 para o Windows 11. Sim, eu vim falar sobre isso. Pô, mas Marcelo, a gente já sabe que a gente só pode atualizar o Windows para o Windows 11 se nós tivermos os pré-requisitos que a Microsoft fala. Caso contrário, só podemos fazer a instalação do Windows 11 se por acaso a gente formatar o Windows, criar no caso um pendrive bootável pelo Rufus, tirando aquela necessidade das verificações, e a gente consegue instalar o Windows 11. Só dessa forma. Mas, meu amigo, se eu te disser que a Microsoft está liberando a atualização do Windows 10 de máquinas não compatíveis para o Windows 11, fazendo atualização, você acreditaria? Acho que não, né? Vocês não acreditariam. Mas, pasmem, a Microsoft está fazendo isso. E nós vamos conversar sobre isso. Por que a Microsoft está fazendo isso? O que pode acontecer? Então a gente vai estar conversando sobre isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, quando o Windows 11 foi lançado, que aí se tornou o sucessor do Windows 10, foi dito pela Microsoft que só poderia atualizar para o Windows 11 quem tivesse os pré-requisitos. E eles são vários. O TPM 2.0, tem uma BIOS, não mais a BIOS antiga, a BIOS nova, ter no mínimo 4 GB de RAM, ter no caso um processador de no mínimo 2 núcleos, e mais algumas coisas que ela colocou ali nessa lista, que não é pequenininha, mas também não é grande. Então você só poderia instalar dessa forma. E muita gente ficou pé da vida porque não poderia instalar, é uma sacanagem. Eles vão tirar o suporte do Windows 10 em 2025, agora em outubro, né? Dia 14 de outubro, eles vão tirar. E sim, pessoal ficou pé da vida. A Microsoft não queria mudar isso, não queria mudar, até que os primeiros usuários conseguiram instalar o Windows 11 nas máquinas que não teriam os pré-requisitos e não poderiam instalar o Windows 11. Então, ficou-se provado que poderia instalar sim, que essa verificação era apenas uma verificação de sistema, em que o sistema, se verificasse que não tem aqueles componentes, não tinha aqueles pré-requisitos, ele não permitia instalar. Não permitia instalar. Então, o que os usuários fizeram? Enganaram o sistema de verificação e o Windows 11 foi instalado em várias máquinas e, pasmem, não ficou lento, ficou normal. Claro que o Windows 11 tem os bugs, milhares de bugs, entendeu? Mas funcionou perfeitamente. Isso derrubou o mito que a Microsoft estava colocando de que as máquinas que não têm pré-requisitos não funcionariam com o Windows 11. E funciona. E o que aconteceu é muita gente... Vamos ser sinceros, a maioria dos usuários que migraram para o Windows 11 são os usuários que não têm os pré-requisitos. E hoje em dia, alguns ainda continuam. O resto dos usuários que hoje compõem a banda de máquinas com Windows 11 são as pessoas que compraram máquinas novas. No meu caso, eu comprei uma máquina nova, tenho Windows 11, infelizmente, entendeu? Mas o número não sobe. Ele continua preso entre 25% a 30%. Parou nisso, não aumenta. Porque mesmo que a pessoa compre uma máquina nova, ela opta por não botar o Windows 11, ou tirar o Windows 11 e botar o Windows 10, ou tirar o Windows 11 e botar o Windows 11 LTSC, que não, tecnicamente também não poderia. Então, o que acontece é que esse número de usuários não aumenta, e o Windows 11 e o Windows 10 não diminui. E a Microsoft mesmo abrindo as pernas para os usuários instalarem o Windows 11, formatando, sem atualizar, o número de usuários não aumenta. Isso é ruim para a Microsoft porque é um investimento que a Microsoft fez no Windows 11
Não fez focado apenas para o usuário residencial, fez mais focado para o usuário empresarial, para as empresas, e isso também não está aumentando nem para a empresa, nem para os usuários. Então, está com um número baixo de usuários ali para o Windows 11. E isso está preocupando a Microsoft porque em outubro os usuários do Windows 10 não vão ter mais suporte. E muitos usuários estão, desculpa usar a palavra, cagando e andando para a Microsoft. Estão cagando e andando, literalmente. Desculpa esse termo que eu estou usando, mas é basicamente isso. Não estão se importando com o que a Microsoft está pensando. E continuam com o Windows 10. Claro que tem muita gente que não está sabendo nem que precisa fazer a atualização. E mesmo que saiba, também não vai poder. Teria que comprar uma máquina nova. E o que acontece? O problema que acontece? A pandemia, a guerra Rússia e Ucrânia, 2, e o tarifário do Trump, 3, que tornam praticamente impossível um usuário comprar uma máquina nova. Porque o preço dos computadores dobrou, triplicou, e sim, estão lá nas alturas, fora a falta de peças que o mercado está tendo, e as tarifas estão sendo colocadas, estão colocando essas peças lá nas alturas. Bem, então esse é um outro problema que a Microsoft está passando. E o que aconteceu? Isso já está acontecendo há alguns dias. Usuários falando que receberam em seus computadores que antes não tinham, porque antes já tinham feito o teste e dá mensagem bem clara que é incompatível com o Windows 11, receberam permissão para atualizar o Windows deles, que é o Windows 10, sem os pré-requisitos, e as pessoas estão atualizando. Exatamente, estão atualizando. E como é que isso acontece se eles não têm o pré-requisito? A Microsoft tirou essa análise do pré-requisito? Parece que sim. Parece que ela fez a mesma coisa que o Windows 11 LTSC. Parece que a Microsoft está disponibilizando uma versão do Windows LTSC, não LTSC, mas que seja um Windows que as pessoas podem atualizar porque não tem a necessidade dos pré-requisitos. E aí, como é que fica? Microsoft voltando atrás? Ou é realmente o desespero que a Microsoft está tendo porque os usuários não querem migrar para o Windows 11? Eu acho que seja essa última, o desespero, porque os usuários não querem migrar para o Windows 11. E isso acarreta diretamente também com os usuários das empresas. Isso acarreta diretamente, porque o Windows 11 é um fracasso. Talvez ao mesmo nível do Windows 8. Lembra do Windows 8? Que foi lançado, não tinha botão iniciar, os usuários não gostaram e começaram a fazer downgrade para o Windows 10, para o Windows 7, que foi o desespero da Microsoft. Mesma coisa está acontecendo agora com o Windows 10. É o desespero da Microsoft. E aí ela está começando a mandar mensagens para os usuários atualizarem para o Windows 11. É isso que ela está fazendo. Exatamente isso que ela está fazendo. E assim, ela pode fazer isso? Pode. Tecnicamente ela pode. Ela é dona do sistema operacional. Ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode simplesmente tirar ela analisa os computadores que ela já sabe que não tem os pré-requisitos e disponibiliza uma versão a nível LTSC para ela. E aí a pessoa vai lá, baixa, atualiza, baixa, faz a atualização, vai funcionar redondo, porque essa versão LTSC ele é muito parecido com o Windows 10. Vamos falar a verdade, é praticamente um Windows 10 com as mudanças cosméticas que o Windows 11 tem e algumas coisas mais, só sem as necessidades de ter no caso, os pré-requisitos. E aí você vai falar, Marcelo, baixa ou não baixa? Gente, se você não quer migrar para o Linux, tem medo de migrar para o Linux, e eu aconselho que não tenha medo de migrar para o Linux, é uma opção que você pode estar aceitando, entendeu? Não acredito que a Microsoft depois não vai querer dar mais suporte para vocês, não acredito. Isso é uma saída que eles estão tendo, uma saída até mesmo inteligente, algo que eu já tinha falado aqui e muitas pessoas já tinham falado. Faz uma versão LTSC para usuário comum, residencial, do Windows 11, que não precisa dos pré-requisitos, que vai funcionar. Assim, a maior parte das pessoas não vai estar preocupado em fazer atualizações, novas mudanças, isso e aquilo. Eles vão querer que o sistema esteja funcionando, que ele tenha suporte, que as atualizações sejam no mínimo, as mínimas possíveis, mesmo que seja só uma atualização por ano, porque o LTSC, o Windows 24, o LTSC 2024, praticamente são algumas mudanças para o 2023.
Então, é isso que vai acontecer, porque diferente o LTSC para o usuário residencial, é que o residencial tem atualizações a cada dia, tem alguma atualização de correção, atualização de novidade, ele tem esse tipo de atualização. O LTSC não tem isso, é uma vez por ano, faz algumas correções, algumas mudanças, só as correções as atualizações de correções, as atualizações de mudanças para algumas características é só feito uma vez por ano. Eu acho que isso é a melhor saída que a Microsoft pode fazer para reverter a visão negativa que as pessoas têm do Windows 11. É a melhor coisa que a Microsoft pode fazer. Mas bem, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Se por acaso vocês já receberam essa mensagem no computador de vocês que existe uma atualização para mudar a sua versão do Windows de Windows 10 para o Windows 11 e você já sabe que não tem os pré-requisitos, você pode optar por fazer. Faça um backup, caso ele não funcione corretamente, mas acredito que vai funcionar, porque ele é praticamente igual. Para mim, essa atualização que eles estão fazendo é um Windows 10 com a aparência do Windows 11. É basicamente isso que eles vão fazer. Mas é uma coisa válida. Se vocês não querem migrar para o Linux, não querem migrar para Windows 11 LTSC, faça essa migração. Caso contrário, migre para o Linux, que é a melhor opção para vocês, e vocês vão me agradecer por falar isso para vocês. Tá bom, gente? Então, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço Tech. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay. E na sexta-feira, um vídeo também e o nosso Respondendo Inscritos. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!